Uma das coisas mais incríveis de Death Stranding é o seu relevo. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel, e a gente já está de cara aqui com uma cordilheira de montanhas bastante espetacular no caso. Bom, pessoal, para falar de relevo, a primeira coisa que eu tenho que saber é saber o que ele é propriamente dito. Relevo, basicamente, é o conjunto de formas da superfície terrestre. Cada canto da Terra vai ter um relevo ligado diretamente aos agentes internos, conhecidos como endógenos, como tectonismo, vulcanismo e os terremotos, e também a relação deles com os agentes externos, também chamados de agentes exógenos, como a água do rio, como vocês podem ver aqui, a água da neve, a água da chuva, chove muito aqui em Death Stranding, por sinal, o ser humano, a própria vegetação, o vento, entre outros. Basicamente, a relação desses agentes, tanto os internos como os externos, ao longo de milhares de anos, vai mudar a configuração tanto do relevo quanto do Já achou solo. da hora. Você pode ver aqui que eu tenho um solo muito rochoso. Bom, a gente encontra várias formas de relevo aqui em Death Stranding. O primeiro deles, que vocês vão observar, é elas, as majestosas montanhas. Essas montanhas aqui basicamente são relevos que apresentam grande declividade, grandes altitudes e são bastante íngremes. Então, escalar ou descer é um desafio. Ao longo dos rios, a gente consegue encontrar as planícies. As planícies são relevos que tendem a ser baixos e planos, tá? Para diferenciar do planalto. Isso aqui é uma das coisas mais geniais que tem no game. Eu consigo ver a profundidade do leito de um rio. Também é relevo. Essa profundidade vai fazer tomar certas decisões de acordo com o terreno. Falando em terreno, olha o desafio que nós temos aqui: escalar essas rochas, que é complicado mesmo. Bom, vamos sair aqui desse pequeno córrego, que eu acabei pisando nele, e a gente agora está nessa área aqui, plana. Bom, olhem bem para onde a gente vai agora, que é um dos maiores desafios de Death Stranding. Tá? Estão vendo esse grande paredão? Isso aqui a gente pode até chamar de escarpa. Já ouviu falar neste termo escarpa? Geralmente, quando eu encontro um planalto em contato diretamente com uma planície. E o que acontece? Eu vou ter uma queda muito abrupta, formando o que a gente chama de escarpa. Conseguir vencer ele é um desafio. Eu tenho que botar uma corda, tenho que botar uma escada, e ali está o planalto. A gente vai subindo ele devagar, e eu caí na água aqui. Nem lembrava que tinha esse pequeno córrego aqui. Por sinal, tem muitos Como vai, senhor? córregos. Muitos. Bom, a gente está aqui basicamente no desenho do que é um planalto, pessoal. É um relevo alto e plano. E lá embaixo eu tenho a planície, relevo baixo e plano. Então aqui você já consegue ver bem a diferença de um para o outro, ok? Olha lá bem, a borda aqui vai ser a escarpa e lá embaixo eu vou ter a planície. Bom, tá faltando um relevo aí nessa equação, né? Vocês sabem qual relevo tá faltando? Um que nos impõe um desafio enorme aqui no game, é a famosa depressão. A depressão é tinhosinha aqui no game. Sim, tem um relevo com este nome, depressão. E a depressão ela vai se dividir em duas: depressão absoluta, depressão relativa. Depressão absoluta é aquele terreno que vai apresentar uma altitude inferior ao nível do mar. E geralmente no continente esses terrenos eles são ocupados pela água, formando
mares interiores, grandes lagos, por exemplo. E eu vou ter também a depressão relativa. O que é a depressão relativa? A depressão relativa é aquela que está ali à nossa frente. Quem é a depressão relativa? Vamos chegar ali. Bom, vamos cuidar para não cair. Ó o desafio que é o relevo. Bom, chegamos na depressão relativa aqui na nossa frente. O que é a dita cuja? Toda vez que eu tenho um terreno e entre este terreno e outro eu tenho uma grande declividade, eu tenho uma grande diferença de altitude, como vocês podem ver aqui. Eu tenho esse relevo, essa parte alta, do outro lado está alto e no meio tem essa cratera. Isso aqui vai ser a depressão relativa. Uma depressão relativa é aquela área de terreno que apresenta altitudes inferiores às áreas do seu entorno, ok? Então aqui no game a gente tem que usar o raciocínio. A gente pode usar aquela ponte construída para descer o terreno, ou eu posso usar cordas como essas que a gente coloca aí. A gente vai descer lá para ver como é a vida neste ambiente, tá? Então aqui está um dos desafios mais legais que tem no game: superar o relevo, vencer ele com estratégias. Aqui no caso a corda. Se eu soltar a corda aqui nessa altura, tudo certo. Agora eu estou de fato dentro da depressão. Olho para um lado, relevo de maior altitude, mais alto. Olho para o outro, também relevo de maior altitude. Vocês estão vendo que eu estou falando o tempo todo de altitude e de altura. Existe diferença, tá? A altitude é a distância em metros em relação ao nível do mar. Já a altura é em relação à base, ao tamanho propriamente do relevo, ok? Vamos ver se esse lugar aqui é profundo. Não, é um lugarzinho rasinho, tá? Nesses locais aqui a água acaba se acumulando, né? Por quê? Porque apresenta, nem que seja minimamente, mas apresenta uma diferença de altitude. Então vejam bem, inclusive o pessoal anda por aqui. Como é que a gente sabe que o pessoal anda por aqui? Pelas marcas no chão. Bom, e como é que a gente sai disso aqui? Usando estratégias. Que estratégia que eu posso usar num lugar destes? Eu posso achar uma corda que alguém deixou, ou eu posso colocar uma escada, tá? Enfim, certo, galera? Não dá bobeira e te inscreve aí no Geografia Topzera. Um forte abraço e até a próxima aula.